E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal CE Brasil Shooter. Eu me chamo Aloysio e estou aqui mais uma vez para compartilhar dicas na segunda série desse canal, a série sobre o uso do Tchergan. Essa série, ela começou há algum tempo atrás. Essa é a parte 5 da série. Se você não assistiu desde o início, eu vou deixar aqui um card de encaminhamento para a parte 1. Vai lá e assiste na ordem, tá bom? E hoje, na parte 5, a gente vai falar sobre todas as informações que faltam ser preenchidas na tela inicial do Tchergan. Lembrando que no vídeo passado a gente falou sobre como preencher todos os campos relacionados ao tipo de chumbo que o atirador vai utilizar. O nome do chumbo, o peso do chumbo, o coeficiente balístico, foram informações sobre as quais a gente já falou. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, antes da gente entrar na parte 5, eu queria deixar algumas observações que eu esqueci de falar no vídeo passado, no vídeo parte 4, quando eu falava sobre como calcular o coeficiente balístico. Na ocasião, a gente falou sobre dois métodos de calcular o coeficiente balístico. Um deles era o método do POI. Esse método calcula o coeficiente balístico a partir do afastamento dos POIs obtidos de disparos efetuados em duas distâncias diferentes. Outro método sobre o qual eu falei era o método da diferença de velocidade. Na ocasião, a gente viu que o coeficiente balístico é calculado a partir da medição da velocidade de disparos feitos a distâncias diferentes. Bom, para o primeiro método, o método do POI, a gente viu essa tela aqui inicial, e aí a primeira observação vem sobre esse método. E o que eu tenho a falar sobre esse método é que, quando você for efetuar os disparos a distâncias diferentes, você faça pelo menos 10 disparos para cada distância. E aí você vai calcular o baricentro dos POIs, o baricentro dos pontos de impacto. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui uma figura com apenas 5 disparos, mas vocês extrapolem para 10, tá bom? Então você aqui tem 5 disparos. O que é o baricentro? É o ponto onde se localiza o centro desse grupo, tá? Para quem está acompanhando as duas séries que eu lancei no canal, eu falei sobre o conceito de baricentro lá no vídeo parte 11 da série sobre o uso de lunetas, mas aqui eu vou relembrar. Você vai pegar o ponto correspondente de coordenada cartesiana de cada POI. E aí, pessoal, eu sugiro que você não utilize sempre o mesmo alvo. Utilize um alvo diferente para cada disparo. Imprima vários alvos. Por quê? Porque aqui a gente está vendo que os disparos pegaram em pontos bem diferentes uns dos outros, né? Mas se os seus disparos pegarem muito próximos uns dos outros, vai ficar ruim de você medir com a régua ou com um paquímetro, né? O ideal é utilizar um paquímetro. Então, para evitar que na ocasião de os disparos ficarem muito próximos uns dos outros, ficar ruim de medir, a minha ideia é que você fixe um alvo para cada tiro, tá? Então são 10 alvos para a primeira distância e 10 alvos para a segunda distância. E aí vamos relembrar aqui como funciona a questão do baricentro. A coordenada cartesiana aqui do POI A, que eu chamei de A, que é esse primeiro aqui, ó, ele ficou com a coordenada -1 e 2. -1 na horizontal, porque está do lado esquerdo do centro do alvo, e 2 na vertical, porque ficou acima do centro do alvo. Aqui, pessoal, eu usei como unidade o centímetro, tá? Mas o ideal é que você use milímetros, tá bom? Porque fica mais preciso, você tem uma resolução melhor, né? E aí, você vai fazer isso para cada POI. No caso aqui, eu peguei 5 POIs, mas relembrando, peguem 10 POIs, certo? 10 disparos. E aí você vai fazer a média aqui dos números correspondentes ao eixo das abscissas, ao eixo horizontal, e depois a média dos números correspondentes ao eixo vertical, ao eixo das ordenadas. Isso traz à memória da gente ferramentas matemáticas que a gente já utilizou lá no 6º ano, no 7º ano, né, pessoal? Esse conceito de coordenada cartesiana é algo bem antigo, né? Veja só conceitos matemáticos que a gente pensou que nunca ia utilizar na vida, né? Mas não é à toa que a matemática avançou, né, ao longo da história. Avança porque surge a necessidade de aplicação, tá bom? E eis aqui uma aplicação no tiro esportivo para o conceito de baricentro e para a aplicação do conceito de coordenadas cartesianas. Bom, pessoal, então, feito a média, se você fizer a média aqui, vocês façam aí para confirmar se esse valor que eu encontrei aqui de fato é o valor correto. E aí, na hora de calcular a média desses valores, não esqueçam de considerar o sinal. Então, recapitulando, -1, mais 2, mais 1, menos 2, mais 2. Tudo isso na calculadora dividido por 5. Por que 5? Porque eu fiz 5 disparos aqui. Mas vocês vão efetuar 10 disparos e dividir a soma disso aqui por 10, tá certo? Do mesmo jeito aqui, no outro número, né? O número correspondente ao eixo das ordenadas, a vertical. E aí, quando eu fiz isso, encontrei 0,4 para o eixo horizontal e 0,4 para o eixo vertical. E aí, onde é que vai estar esse ponto? Exatamente bem aqui, tá? Esse ponto azul. Então, esse é o centro do meu grupo. E aí, eu vou afastar o alvo, colocar ele a uma outra distância e vou fazer também 10 disparos e encontrar o baricentro, tá bom? E aí, eu vou, uma vez encontrado, encontrar o afastamento entre os dois baricentros. Esse vai ser o meu dado a ser preenchido no campo point range, lá na tela do cálculo do coeficiente balístico do Tchergan. Então, pessoal, relembrando o tipo de teste, você vai efetuar disparos na distância de zeragem e numa distância mais à frente. E aí, lendo o help do Tchergan, o help de alguns aplicativos balísticos que utilizam esse método, percebi que, devido à sensibilidade desse método, a distância mais à frente deve ser de pelo menos 3 vezes a distância de zeragem. Essa é uma consideração que a Hawk faz em alguns documentos dela, para que durante a inserção dos dados no Tchergan haja coerência e o aplicativo não apresente erros.
como acontece aqui, ó. Aqui a gente tem a distância de zeragem em 10 metros e a distância mais à frente, a distância que é chamada de distância de teste, em 20 metros. 20 metros é apenas 2 vezes maior que 10. E aí, quando você clica em calcular, o Tchergão vai te retornar uma mensagem de erro, uma mensagem informando que o coeficiente balístico que ele calculou a partir dessas informações inseridas se encontram fora de uma faixa aceitável pelo aplicativo, possivelmente pelo método matemático que ele utiliza para efetuar o cálculo. E aí, quando você corrige isso, quando você coloca o alvo agora numa distância mais à frente, uma distância maior, no caso aqui eu coloquei 30 metros, finalmente o aplicativo aceita a simulação e apresenta aqui embaixo um coeficiente balístico calculado a partir desses dados. Se você clicar na opção aceitar, ele vai automaticamente preencher lá na janela principal esse dado. Luiz, mas eu zerei a minha luneta para 25 metros. Para eu fazer um disparo com uma distância 3 vezes maior, vai ser a 75 metros. Eu não tenho essa distância à minha disposição. Então, pessoal, eu sugiro que vocês vejam qual é o espaço que vocês têm aí à disposição e dividam esse espaço por 3. E aí vocês passem a zerar a luneta de vocês numa distância menor, né? A distância correspondente a 1/3 da distância que vocês têm aí à disposição, para que vocês possam ter condição e espaço de fazer esse teste. Então, por exemplo, Luiz, lá em casa eu só tenho 30 metros no máximo. Então, zera a tua luneta a 10, para que quando for para uma distância 3 vezes maior, isso seja os 30 metros que vocês têm à disposição, tá? Bom, gente, tem ainda uma observação sobre o outro método, o método de cálculo do coeficiente balístico pela variação da velocidade. O que faltou eu falar sobre ele? Bom, relembrando aqui o método, a gente viu que primeiro você vai calcular a velocidade média na altura do muzzle, né? Ou seja, a V0, né? A VO. Então, pessoal, na hora de efetuar o cálculo da média, também pelo menos 10 disparos. Fazer uma média desses valores obtidos para ter um dado sólido, um dado estatisticamente aceitável. Lembrando que quando a gente quer fazer um estudo por amostragem de alguma coisa, quanto maior a amostra que a gente pegar do todo, melhor aquela amostra representa o todo. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem será o próximo prefeito da cidade, quanto mais pessoas eu entrevistar, à medida que a minha amostra é maior, melhor é a minha previsibilidade, mais assertiva é a minha previsão. Ou seja, o tamanho da amostra está diretamente relacionado ao grau de representatividade dela do que de fato vai acontecer realmente no futuro. Então, se eu escolher apenas uma pessoa para entrevistar e a partir da previsão de voto daquela única pessoa eu já quiser extrapolar para o todo, há uma probabilidade muito grande de não dar nada certo. E aí, a gente aqui nesse estudo está considerando a escolha do chumbo retirado aleatoriamente da caixa. Então, aqui a gente está desprezando a ideia de fazer uma seleção. O teste considera a possibilidade de você comprar a caixa de chumbo, abrir ela e já sair retirando aleatoriamente projéteis para efetuar seu teste. De forma que se eu escolher apenas um chumbo para representar aquela caixa inteira de chumbos, pode ser que aquele um chumbo que eu escolha seja justamente um chumbo defeituoso. Agora, se eu escolher 10 chumbos e aquele chumbo defeituoso estiver no meio daqueles 10, ainda assim a minha amostra representa o todo bem melhor, com mais assertividade. Da mesma forma, quando você for efetuar os 10 disparos a uma distância diferente, se faça também a média de 10 disparos para ter um dado com uma boa representação estatística. Bom, em relação à distância entre os dois cronógrafos, eu sugiro que vocês utilizem uma trena eletrônica, tá? Uma trena a laser, porque aí vocês vão efetuar a medição de distância com uma maior precisão. Só relembrando que quando você for efetuar a medição, digamos que você vai medir, por exemplo, dessa extremidade para essa aqui. Só um exemplo, tá? Imagina que eu coloquei um objeto aqui e outro objeto daqui. O laser, pessoal, vai sair bem daqui, ó, da ponta da trena eletrônica. Então, a posição correta da trena é a seguinte, é você colocar a parte posterior dela, ou seja, essa parte de baixo aqui, e aí o corpo da trena vai ficar para cá e o laser vai ser disparado mais ou menos daqui até a outra extremidade aqui, tá? Quando você utiliza a trena para fazer uma medição, o fabricante ele incorporou na programação da trena o comprimento dela mesma, tá? Muita gente comete erro ao colocar a frente da trena rente ao limite do lado esquerdo aqui, da distância que vai ser medida. Não, você vai colocar a parte inferior da trena aqui, o corpo dela vai ficar dentro da distância que você quer medir, e aí você vai disparar o laser até a outra extremidade. Ela vai te dar um resultado coerente. Bom, pessoal, tem ainda uma outra informação sobre esse método, que é o posicionamento do cronógrafo. Observem a seguinte situação. A gente tem aqui um cronógrafo, medindo aqui a velocidade na boca do cano, né? Olha como seria legal se tivesse 2 cronógrafos, né? Só que é muito caro. Quem é que vai ter 2 cronógrafos? Seria bem interessante. Mas a maioria das pessoas só tem um cronógrafo. E você pode efetuar perfeitamente o cálculo do seu coeficiente balístico utilizando apenas um cronógrafo, como eu falei no vídeo passado. Só que eu esqueci de falar a seguinte coisa. Quando você zera a luneta para uma distância, todo mundo sabe
que a linha divisada ela é inclinada em relação à linha do cano, que é diferente da linha da trajetória balística, por sua vez, né? E o que é o ponto de impacto lá no alvo, na distância que você zerou? É exatamente o ponto em que a linha divisada coincide com a linha da trajetória balística. Como esse cruzamento só vai acontecer nesse ponto, isso significa que o cano ele está inclinado em relação à linha divisada. E aí, se você for pegar essa arma que está zerada para uma determinada distância e for colocar o cronógrafo aqui já de cara na boca do cano, né? Veja que se você estiver atirando num determinado alvo que esteja, por exemplo, aqui no lugar que esse outro cronógrafo está, a trajetória balística inicial vai ser aproximado a uma reta, mas que essa reta está passando dentro do primeiro cronógrafo inclinadamente. E aí a medição vai ficar comprometida, porque o ideal é que, durante a medição, o projetil passe de forma o mais horizontal possível entre os sensores. Veja que aqui o projetil está passando a uma determinada altura no primeiro sensor e a uma outra altura diferente no segundo sensor. Isso vai acabar dando uma medição espúria, um valor no qual está incluso um erro de medição. E aí o que eu aconselho na hora de efetuar a medição no muzzle é que você utilize um nível de bolha sobre o cano para que você garanta que a arma está na horizontal. Aí sim você vai efetuar os seus 10 disparos e tirar a média dele. Observe, pessoal, que ao efetuar a medição também lá na frente, o projetil está passando inclinadamente por dentro do cronógrafo. E isso vai implicar também em erro de medição. Aloysio, como é que eu vou fazer para o projetil passar de forma o mais horizontal possível no disparo que é mais à frente? Então, você vai precisar identificar qual é o cume da trajetória balística, porque o cume da trajetória é o ponto em que ocorre a menor variação de inclinação. Bom, sabendo qual é a distância de zeragem da sua luneta, você vai efetuar disparos a várias distâncias em alvos diferentes, tá? Alvos diferentes é que eu falo, é que você imprime vários alvos desses e efetua disparos nele a várias distâncias, até que você chegue com ele na posição que você sabe que é a distância de zeragem, e os disparos, obviamente, coincidirão com o centro do alvo. Então, à medida que você for posicionando esse alvo em várias distâncias, você vai anotando nele a distância correspondente, efetua o disparo, observa onde é que está o ponto de impacto e guarda. Posiciona outro e assim vai até que o alvo chegue na distância para a qual você zerou sua luneta. Ao fim, você vai observar todos os alvos e perceber qual deles está mais alto. Em qual deles o POI aconteceu mais alto? Esse vai ser o alvo que foi posicionado na distância em que ocorre o cume da trajetória balística. E aí você vai observar qual foi a distância que você anotou, e aí finalmente você vai posicionar o seu cronógrafo nessa distância. O alvo você volta a reposicionar na distância de zeragem, e aí você vai efetuar os seus 10 disparos, fazendo a visada no alvo. Pessoal, durante esse teste que vocês vão fazer para identificar onde está a posição correspondente ao cume da trajetória balística, é muito importante que o alvo seja colocado no mesmo nível que está a arma, tá? Então o terreno, nesse caso, deve ser o mais plano possível. Existe ainda uma outra forma de se encontrar qual é a distância correspondente ao cume da trajetória balística. Essa forma vai ser através do tear gun. Uma vez que você alimentou aqui todos os dados da sua plataforma de tiro e as condições de tiro, você vem aqui na opção Toolbox. Quando você clicar nessa opção, vai se abrir essa janela. Então você vai na opção Calculation Items, e aí vai se abrir uma outra janela. Você vai então escolher a opção Optimum Zero Range, e por fim, quando você clicar nessa opção, vai se abrir essa tela aqui. E essa janela, ela apresenta aqui alguns dados interessantes. Eu vou ampliar essas informações, são essas aqui, e destacar aqui qual é a informação que nos interessa nesse momento, que é o Apogee Range. Ele está dizendo que o apogeu é o ponto mais alto, né? Ou seja, o cume da trajetória balística ocorre a 18 metros do posto de tiro, tá? Então você vai posicionar o cronógrafo exatamente na posição 18 metros em relação ao posto de tiro, vai colocar o alvo na distância que você zerou, sua luneta, e vai efetuar um disparo fazendo visada no alvo. E aí, fazendo isso, o cume da trajetória balística vai acontecer exatamente na posição que está o cronógrafo, e a medição vai ter maior confiabilidade. Feito isso, finalmente, você vai colocar aqui a média dessas velocidades, depois clicar em calcular, e aqui você vai obter o valor do coeficiente balístico do projetil que você está utilizando. Bom, pessoal, então, dito isso, vamos começar o vídeo parte 5. Nesse vídeo a gente vai falar sobre inclinação do tiro, sobre vento, velocidade e angulação do vento, sobre temperatura ambiente, sobre pressão, sobre altitude, né, elevação do local de tiro, sobre cliques, sobre distância ao alvo e sobre opção reset do tear gun. Tudo isso a gente está falando de campos que precisam ser preenchidos no tear gun. Bom, pessoal, aqui está a tela principal do tear gun. Vamos começar falando aqui sobre inclinação, que é esse campo aqui. Veja, pessoal, que cada campo desse tem a sua unidade, né? Aqui a gente tem a velocidade, que é um dado sobre o qual a gente já falou, mas a gente vê aqui a unidade, metros por segundo, conforme a gente configurou o aplicativo lá no início. Falei sobre isso nos vídeos iniciais. E aqui não é diferente. O campo de inclinação tem um símbolozinho aqui de grau. Então você vai inserir aqui quantos graus você vai utilizar no seu disparo. E aí, caso você vá atirar na horizontal, coloca lá como 0. Ou caso você queira que o tear gun te forneça uma tabela balística, desconsiderando a inclinação de tiro, você preenche esse campo com 0, tá? Luiz, mas eu vou fazer de fato um tiro inclinado e quero incluir essa informação. Só que eu não sei, Luiz, quantos graus exatamente, eu não tenho essa noção perceptiva de quantos graus o meu cano está inclinado. Então, pessoal, o tear gun embarcou uma ferramenta de cálculo de grau aproximado, tá? Você vem aqui no campo retículo, aqui embaixo. Quando você entrar nesse campo, vai aparecer essa tela. E aí você vem aqui nessa opção Incline, tá? Quando você clicar nessa opção Incline, vai ser imediatamente habilitado a câmera
câmera do teu celular. Nessa imagem da câmera vai apresentar como se fosse a figura de um retículo. Isso não tem nada a ver com o retículo da tua arma, tá? É só para informar para você que esse ponto aqui para o qual o retículo está apontando corresponde a uma inclinação de 0 grau. E aí eu coloquei aqui uma inclinação para baixo. Observe que a inclinação para baixo ela é dada como negativa. Aqui é o mesmo ambiente, veja que a imagem é do mesmo ambiente e aí deu menos 18 graus. E aí, para ficar o mesmo número, eu posicionei também em 18 graus positivos, ou seja, para cima, tá? E aí, nesse caso, você vai utilizar essa ferramenta do retículo aqui da câmera para apontar para o alvo, para o ponto de inclinação para o qual você vai atirar. E aí, uma vez apontado lá, você clica na tela, como quem tira uma foto. Ao clicar sobre a tela, imediatamente o Jargon vai carregar no aplicativo a inclinação, seja ela positiva ou negativa, tá bom? Ele vai carregar exatamente nesse campo aqui, essa inclinação. Não precisa nem você digitar. Então, pessoal, dentro do nosso passo a passo do Jargon aqui, essa foi a sexta informação a ser transmitida ao aplicativo, a inclinação do tiro. A sétima informação a ser transmitida ao aplicativo é a velocidade do vento, que é esse campo exatamente aqui. Caso você queira desconsiderar o vento e queira que o Jargon construa uma tabela balística sem incluir essa interferência, basta preencher esse campo como zero. Observe que há dois campos para serem preenchidos a respeito do vento, a velocidade e a inclinação. Quando você coloca a velocidade como zero, aqui pode ter qualquer valor, o Jargon não vai utilizar, já que o vento, ao ser considerado, é de valor nulo. Ah, Luiz, mas eu não quero colocar valor zero, não. Eu quero considerar, sim, a velocidade do vento na ocasião do meu disparo. Bom, como é que você vai calcular a velocidade do vento? Você não vai calcular, você vai medir. E aí a medição vai ser feita com anemômetros, tá? Então a gente tem aqui um anemômetro da Fluke, de excepcional qualidade. Há marcas mais baratas aí no mercado. Eu só coloquei essa porque essa é uma marca de muito boa qualidade. Bom, e aí você vai pegar o anemômetro e posicionar ele no espaço, vai mudando ele de direção, como quem está andando em círculos, tá? Por que isso? Porque esse é o método de descobrir, além da velocidade, a direção aproximada de onde está vindo o vento. À medida que você gira o anemômetro e observa o painel, vai chegar um momento em que você vai observar que a velocidade é máxima. Essa vai ser a velocidade do vento e essa aí vai ser a direção predominante de onde o vento está vindo. Porque quanto mais for ortogonal a direção do vento em relação ao plano da hélice do anemômetro, maior vai ser a velocidade do anemômetro, tá? Então, quando você estiver na direção exatamente de onde o vento está vindo, a velocidade vai ser máxima. E aí você identificou a direção. Ah, Luiz, mas um equipamento desse é caro demais, eu não estou disposto a investir nisso, não. Há alguma forma de incluir os dados de vento sem ter que investir num equipamento desse? Pois é, pessoal, de fato é um equipamento muito caro. Eu acho que quem vai utilizar esse tipo de equipamento são atiradores de elite, para tiros a muito longas distâncias, porque em competição mesmo nem pode ser utilizado um equipamento desse. Bom, então, como fazer caso eu não queira comprar um equipamento desse e queira, de alguma forma, considerar os dados de vento? Se você pegar seu smartphone e for aqui nessa opção dessa nuvenzinha, vai se abrir um aplicativo de condições meteorológicas. Aqui tem as condições meteorológicas aqui da minha casa, aqui, tá? Eu utilizei como exemplo. Ah, Luiz, mas eu quero utilizar as condições aqui de casa, tá? É outra cidade, são outras condições meteorológicas. Então, pessoal, você vem aqui nessa opção desses três pontinhos e aí vai clicar na opção adicionar cidade. Uma vez clicado nessa opção, vai se abrir aqui um campo de busca pela cidade. Você vai digitar aqui, eu coloquei aqui Caratinga, em homenagem aqui ao Kiki, meu amigo Arquimedes Moreira, o 06. Então, quando você clicar em buscar, vai aparecer aqui, ele vai identificar a Caratinga, clica aqui na opção Caratinga e ele vai carregar automaticamente aqui, certo? E aí você vai obter, bem aqui, a velocidade média do vento nessa região, certo, pessoal? Ah, Luiz, essa velocidade não é tão precisa quanto a do anemômetro. É verdade, não é. Esse é o diferencial de quem tem um anemômetro, que mede a velocidade instantânea naquele local específico, de quem vai pegar dados aproximados e médios, tá? Isso aqui é a velocidade média que a estação meteorológica mais próxima ao local que você está te fornecendo. Não é a velocidade instantânea no local que você está. Então, claro, esse é o preço que se paga. Bom, pessoal, a oitava informação a ser transmitida ao aplicativo é a angulação do vento. Essa angulação, ela só é levada em conta quando a velocidade colocada nesse campo aqui não é nula, né? Então, aqui está o campo de angulação do vento. E como é que funciona essa questão da angulação do vento? Ela vai ser tomada a partir de que referência? Bom, pessoal, quando se estuda balística, a metodologia utilizada é exatamente essa. Você imagine uma linha entre o atirador e o alvo. O projetil vai navegar nessa direção aqui. A seta está apontando aqui o sentido em que o projetil vai se deslocar, desde o atirador até o alvo. E aí, a gente vai imaginar, a partir do atirador, uma circunferência, uma angulação de 360 graus, né? Uma volta completa numa circunferência é 360 graus. E aí, geograficamente, a gente percebe que, se vierem ventos por esse lado de cá, são os ventos vindos da esquerda, imaginando o atirador de frente para o alvo, né? Os ventos que estão vindo por esse lado aqui são os ventos vindo da esquerda para a direita. Por outro lado, os ventos vindos dessa direção aqui são os ventos vindos da direita para a esquerda, certo? E aí a gente pode ter uma ocasião em que o vento vem batendo nas costas do
atirador e indo para o alvo. Pode ter uma situação assim também, né? Então, é um vento a favor, a inclinação desse vento vai ser dada como 0 grau. E aí, pessoal, a contagem da angulação, ela é feita no sentido horário, no sentido de giro dos ponteiros do relógio. Então, à medida que o vento vem, por exemplo, nessa direção, a gente vai ter um ângulo crescente, tá? Esse ângulo aqui é um ângulo, por exemplo, de 30 graus. 30 graus de que é isso? É o ângulo em que o vento está incidindo sobre a reta imaginária que vai do atirador ao alvo, tá? Esse ângulo é um ângulo de 30 graus. E pode variar, né? O ângulo pode vir a 60 graus, a 90 graus, a 120 graus, 150. Pode vir em oposição ao atirador, né? Vindo exatamente do alvo para o atirador. E pode passar disso, né? No caso, seriam ventos vindos agora da direita, né? Então a gente tem aqui os ventos vindo da esquerda para a direita e aqui embaixo os ventos vindos da direita para a esquerda. Observe que nos ventos vindos da direita para a esquerda, a angulação é maior. E essa angulação, acima de 180 graus, é justamente o que vai fazer o Tchergan quando eu informo um número aqui, porque veja que aqui a gente informa um número, né? Então não há nenhum botão para a gente informar para o Tchergan se os ventos estão vindo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Essa informação o Tchergan vai entender quando a gente informa um número aqui. Quando a gente informar ângulos acima de 180 graus, o Tchergan naturalmente vai entender que são ventos vindos da direita para a esquerda. E quando a gente informar ângulos entre 0 e 180, ele vai entender que são ventos vindos da esquerda para a direita. Bom, essa lógica aqui, pessoal, desses ângulos é a lógica utilizada no Tchergan para notebook, tá certo? Quando a gente for para a versão mobile, e aí essa é uma versão mais acessível, né? Porque todo mundo tem um celular hoje, a lógica muda muito pouco, tá? Qual é a mudança? A mudança é que os ângulos dos ventos vindos da direita para a esquerda são ângulos negativos, ou seja, a gente conta, em vez de no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido anti-horário. Então, quando eu informar para o Tchergan ângulos positivos, ele vai entender que são ventos vindos da esquerda para a direita. E quando eu informar para o Tchergan ângulos negativos, ele vai entender que são ventos vindos da direita para a esquerda. Essa é a única diferença, tá? E aí, pessoal, eu coloquei uma animação aqui para vocês perceberem como funciona isso. Então, observe que inicialmente a gente tem aqui a velocidade 0. Eu preciso alterar essa velocidade para qualquer valor, que seja diferente de 0, né? Para poder o Tchergan levar a efeito a presença do vento, tá? Então, eu vou ter que informar aqui uma velocidade e um ângulo aqui que pode ser de 0 até 180 graus, com valores positivos, se o vento vier da esquerda para a direita, ou de 0 até 180 graus, com valores negativos, se o vento vier da direita para a esquerda. Lembrando, essa aqui é a versão mobile. Tá aqui a imagem do meu celular. Inclusive, pessoal, quem quiser me presentear com o celular, esteja à vontade. Será muito bem-vindo. E aí, eu vou fazer uso aqui de um recurso do Tchergan que eu nem expliquei para vocês ainda, mas é só para vocês observarem como é que vai ser a navegação do projetil quando eu considero o vento. Então, vamos lá. Considerando inicialmente um vento nulo, né? Ou seja, sem considerar vento nenhum, a progressão da trajetória balística vai ser em linha reta, né? Até o alvo. Linha reta que eu falo é considerando a observação vertical. Então, observe que a gente vai utilizar aqui o retículo. E aí o projetil ele navega reto, observe que ele navega o tempo todo nesse eixo, tá? Vou voltar aqui para vocês observarem. Então lá vai, ó, novamente. O projetil navega coincidindo com o eixo vertical do retículo. Essa bolinha rosa, pessoal, que aparece na tela do retículo, vocês me desculpem, eu esqueci de falar para vocês, é o próprio projetil. O Tchergan permite que você habilite essa função de mostrar na tela retículo o projetil para o atirador acompanhar como é que vai ser a progressão da trajetória dele. E aí a gente vai alterar agora, colocar uma velocidade de 5 km por hora e uma determinada inclinação aqui do vento. 30 graus significa que o vento está vindo da esquerda para a direita, né, pessoal? Então, o projetil vai se afastar para a direita, já que o vento está nessa direção. Então, olha aí a navegação do projetil, ó. Saiu do eixo vertical, está indo para a direita, tá certo? Da mesma forma, vamos alterar agora o sinal desse ângulo, colocar um sinal negativo, isso significa que o vento está vindo da direita para a esquerda, então esse projetil vai se deslocar durante a sua navegação, tendendo aí para o lado esquerdo, tá? Então, observe aí a navegação dele, ó. O vento levou ele para a esquerda. Tá? Bom, vamos falar agora um pouco sobre a 8ª, 9ª, 10ª e 11ª informações a serem transmitidas ao aplicativo, que são a temperatura, a pressão atmosférica, a altitude, né, a elevação e a umidade. Qual é o efeito desses dados na trajetória balística? Então, o primeiro dado aqui, pessoal, é a temperatura. Que temperatura é essa, pessoal? É a temperatura ambiente do local, tá? Qual a influência que a temperatura ambiente pode ter no desempenho balístico? Bom, gente, todo mundo sabe que os corpos eles se dilatam ou se comprimem conforme a temperatura do ambiente. Então, a gente já pode imaginar que o cano da arma ele está sujeito a esses efeitos de dilatação. E aí o projetil vai sofrer mais ou menos contato durante a sua passagem pelo cano. Isso vai influenciar diretamente na velocidade do projetil, pessoal. E se vai alterar a velocidade do projetil, consequentemente vai afetar também os pontos de impacto. Imagine também os reservatórios de ar comprimido. Então, nas Sprinklers a gente vai ter reservatórios de gás RAM, nas PCPs a gente vai ter as válvulas reguladoras, vai ter os cilindros, né? Então, essas partes, pessoal, são todas partes que são afetadas pela temperatura, com dilatação mais ou menos conforme seja o valor da temperatura ambiente. Ora, se o ar comprimido vai sofrer dilatação, então, claro que isso vai afetar também a velocidade do projetil e, consequentemente, variar os pontos de impacto. Então, é muito fácil a gente perceber como a temperatura ambiente pode influenciar, variar os pontos de impacto dos meus disparos. Falta a gente falar ainda sobre pressão atmosférica, elevação e umidade, né?
Luiz, como é que eu vou saber o valor da temperatura ambiente? Eu vou ter que andar com um termômetro por aí, da mesma forma que um anemômetro? Pessoal, todos esses dados aqui, o ideal é a gente ter instrumentação para medir, né? Só que, como nem todo mundo tem a disposição de adquirir toda essa instrumentação, não faltarão fontes a partir das quais a gente pode obter essas informações aproximadas, né? Pelo menos a maioria delas. Então, por exemplo, a temperatura ambiente você vai obter no seu próprio celular. Aquela mesma nuvenzinha logo abaixo dela você vai encontrar a temperatura ambiente. Luiz, essa temperatura ambiente é a temperatura do exato local que eu estou? Não, pessoal. Como eu falei, essa informação colocada no aplicativo do celular são informações coletadas da torre meteorológica mais próxima ao local que você cadastrou aqui, tá? No caso aqui eu citei como exemplo Caratinga, aqui lá do Kiki. No caso aqui, essa temperatura ambiente é a temperatura de um local chamado Curicaca, mas você pode cadastrar o local que você tiver, tá? A cidade que você tiver. O aplicativo vai dar o valor de temperatura lá da cidade que você cadastrar. Luiz, aqui na cidade eu tô no local tal. Não tem como pegar do exato local que você está. O aplicativo está te mostrando as informações da torre meteorológica mais próxima de você, tá bom? Então, essa vai ser a diferença que vai existir entre mim, por exemplo, que não tenho toda a instrumentação adequada para medir esses dados, e alguém que tem. Alguém que tem vai medir os dados instantâneos e pontuais daquela localidade que o cara se encontra. E eu vou pegar valores médios da torre meteorológica mais próxima. Sobre a pressão atmosférica, onde é que eu vou obter isso? Bom, quando você clicar na nuvenzinha, na verdade a tela imediatamente aparece a outra, você rola para baixo um pouquinho, vai aparecer essas opções aqui, tá? Então, veja que a gente vai ter aqui de cara a pressão atmosférica, no caso vai estar 1.013 milibars. A gente vai ter também a umidade aqui no caso está em 63%. Observe que no Jargon já tem as unidades de pressão, o milibar, umidade percentual, a temperatura em graus Celsius. Então, esses aplicativos acabam ajudando muito a gente a pelo menos ter valores aproximados. Luiz, mas aqui não tem a altitude, a elevação do ambiente. Eu estou no nível do mar, na Bolívia, eu quero a altitude do local que eu estou. Bom, pessoal, pelo que eu observei, esse aplicativo aqui não fornece a altitude. Eu dei uma olhada rápida nele e não consegui encontrar, tá? Mas você pode baixar altímetros aqui lá na Play Store, colocar lá altitude, elevação, e aí a Play Store vai te dar vários tipos de altímetros aqui, você pode utilizar um deles para calcular em que nível você está, em que cota geográfica você está. Pessoal, todas essas 4 informações são extremamente importantes de serem inseridas com precisão, tá? Aliás, o ideal é que todas as informações do Jargon sejam inseridas com precisão, para a gente poder ter tabelas balísticas assertivas, mais aproximadas do que acontece com a realidade. Luiz, estou decepcionado porque eu fiz um disparo a 100 metros e o Jargon disse que pegava 1 centímetro de distância do meu alvo e pegou a 1,5 centímetros. Pois é, pessoal, o aplicativo ele vai te ajudar muito a obter valores aproximados. É praticamente impossível você obter valores rigorosamente iguais na prática, mas são valores muito aceitáveis e que facilitarão bastante, por exemplo, na construção de uma tabela balística, tá bom? Numa caderneta de tiro. Eu vou sempre falar aqui que o ideal é você preencher o aplicativo balístico e depois ir para campo fazer seus testes. E aí, nos testes em campo, você pode fazer as correções que você achar pertinentes e que não estão batendo com o aplicativo balístico, mas que é muito próximo, essa é a verdade. É sim. Então, pessoal, falando aqui desses 4 últimos parâmetros, eu vou deixar aqui 3 vídeos muito explicativos do Kiki, do Arquimedes Moreira, que falam sobre pressão atmosférica, sobre elevação e umidade. Vou deixar nos comentários, tá certo? Do vídeo aqui. Os vídeos são exatamente esses. Balística nas armas de pressão, os efeitos da pressão atmosférica. Aqui a gente tem os efeitos da umidade. E aqui, nesse último, ele fala sobre a pressão atmosférica de novo e inclui a elevação. A 12ª informação a ser transmitida ao aplicativo, pessoal, dentro do nosso passo a passo, é a relação de clicagem, que se encontra nesse campo aqui. Esse campo aqui, a relação deve ser preenchida em cliques por minuto de ângulo, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai precisar lembrar aquilo que eu já falei lá no vídeo parte 11 da série sobre os de lunetas, que há no mercado lunetas com torres de clicagem em frações de moa por cliques, tá? Então, à medida que você efetua um clique, você compensou uma fração de minuto de ângulo. Aqui a gente vê, ó, clique 1/4 de moa, né? Essa luneta aqui, por exemplo, ela compensa os disparos em frações, né? A cada clique, frações de moa, tá? A cada clique. Existem também as que compensam frações de polegada a 100 jardas por cliques, né? São essas aqui, tem essa descrição. E existem ainda as lunetas que fazem a compensação, né, de clicagem em frações de miliradianos por cliques. A gente vê aqui, ó, essa torre, um clique igual a 1/10.000. E aí, quando você for preencher isso lá no Jargon, a gente viu que a unidade em que deve ser preenchido esse campo é apenas em cliques por moa. Luiz, mas a unidade da minha luneta, eu olhei a torre, é em polegadas a 100 jardas, ou é em miliradianos. Então você vai clicar nessa opção aqui, cliques, e vai se abrir esse menu aqui, tá? E aí você vai escolher a opção. Aqui tem todas as opções utilizadas aí no mercado. Luiz, mas eu comprei uma luneta lá dos Alpes escandinavos, ela não aparece aqui a relação de clicagem. Então, se ela tiver já em cliques por moa, você insere aqui o valor que está na luneta. Lembrando que o número que você vai colocar aqui é o número presente no denominador da relação que aparece na torre, tá? Então, aqui tem um clique, 1/4 de moa. Significa que, nessa luneta, a cada clique que você dá, você corrige 1/4 de moa. 25% de 1 minuto de ângulo, tá? Isso significa que, para corrigir 1 minuto de ângulo completo, você precisa dar 4 cliques. Então, é o 4 que vai ser colocado aqui. Agora, se ela tiver em polegadas a 100 jardas, polegada para 100 jardas é quase a mesma coisa que minuto de ângulo. Quem não lembrar disso, assiste o vídeo parte 2
da série sobre o uso de lunetas. Eu vou deixar aqui um card de encaminhamento, tá? E se ela vier em frações de miliradiano por clique, aí você tem que transformar de miliradiano para minuto de ângulo. Da mesma forma, a gente falou sobre isso em vídeos passados. No vídeo parte 3 da série sobre o uso de lunetas. Vai lá e dá uma olhada, tá bom? É preciso transformar porque esse campo aqui vai receber a informação em clique por minuto de ângulo. Bom, gente, vamos para a 13ª informação a ser transmitida ao aplicativo. E essa informação é a distância do alvo. A distância do alvo é colocada nesse campo aqui. Luiz, então quer dizer que quando eu for efetuar disparos a distâncias diferentes, diversas distâncias, eu vou ter que toda vez clicar aqui nesse campo e preencher a distância que eu vou atirar? Não, pessoal. O aplicativo, ele vai te dar uma tabela balística para várias distâncias. Então, para que existe esse campo aqui? Quando você preenche aqui a distância, ele já te dá uma tabela rápida aqui, tá? Nessa tabela rápida, ele vai te dar informações sobre POI, sobre clique, sobre MOA, sobre mil, sobre arrasto, sobre energia, velocidade, tempo, no muzzle, na distância que você zerou sua luneta e na distância em que está o alvo. Então, veja que eu efetuei a zeragem a 36 metros e estou atirando a 10. Então, vai ser uma distância diferente, portanto, o disparo vai pegar a meio centímetro abaixo. Para compensar isso em cliques, eu vou ter que dar 7 cliques no sentido up. Se minha luneta, o retículo dela for em minutos de ângulo e eu quiser fazer a compensação por dot, eu vou ter que compensar 1.7 minutos de ângulo, né, quase 2 tracinhos. Se o retículo da minha luneta for em miliradianos, eu vou ter que compensar meio mil dot para baixo, né? Aqui o vento não vai ter nenhuma implicação porque aqui está preenchido zero. A energia com que o projetil vai chegar na altura do alvo, ou seja, nos 10 metros, vai ser de 13,9 joules. Ele vai chegar nesse alvo que está a 10 metros com uma velocidade de 225 metros por segundo e o tempo aproximado que ele vai levar para chegar no alvo vai ser de 0,043 segundos, né? 43 milissegundos. Então, pessoal, esse dado aqui ele é preenchido quando você quer uma tabela rápida aqui, tá? Inclusive, o Jargon Mobile, a tabela dele tem uma limitação de distância, tá? Caso você queira uma distância em que a tabela não abarca, a tabela completa, né? Você tem que colocar aqui, tá? Isso vale para o Jargon Mobile. Para a versão de notebook, você pode estabelecer a faixa de distância que você quer. Então, pessoal, a 14ª informação a ser transmitida ao aplicativo é esse botão Reset. Quando você clicar nele, ele só serve para restabelecer as configurações nativas do Jargon, as configurações que vêm de fábrica. Caso você queira efetuar esse procedimento, basta clicar nesse botão Reset. Então, pessoal, é isso aí. O que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Caso vocês estejam gostando do conteúdo, pessoal, não deixem de dar um joinha e deixar alguma mensagem nos comentários, tá bom? Na verdade, os comentários, pessoal, têm um peso para o YouTube maior que propriamente dar os joinhas. Então, à medida que você comenta, à medida que você interage, o YouTube entende que esse vídeo deve ser ranqueado. O que é ranquear? É aumentar a probabilidade de YouTube oferecer como opção de vídeo a ser assistido quando alguém digitar lá na busca opções de vídeo sobre o tema Jargon. E aí, fazendo isso, a gente aumenta a probabilidade desse trabalho ser divulgado e mais pessoas terem acesso a essas informações. Então, pessoal, é isso aí. Aloysio aqui com vocês, com mais algumas dicas sobre a série sobre o uso do Jargon. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.